Bom, para começar agora aqui, eu vou corrigir esse problema aqui que a gente causou na última alteração, que é o que? Quando a gente exibe só as figurinhas que a gente não tem, ao invés de exibir o nome dos times aqui, ele está exibindo o grupo que o time está. Para isso, eu vou vir aqui no meu código, eu não vou usar por enquanto essa segunda condição aqui de exibir o grupo ali na frente. E vou fazer o quê? Vou vir aqui na minha consulta e o que eu quero? Se, olhando aqui na minha consulta, se o nome do time aqui for vazio, eu quero exibir a página, o que tiver no grupo. E se o time tiver preenchido, eu exibo o time. Para eu não fazer isso daqui lá no Delphi, eu já vou trazer isso na minha própria query aqui. Então, como que eu vou fazer isso? No SQLite, se eu quiser fazer um if, e if, aí primeiro eu tenho que passar a condição aqui para ele, do meu if, é time igual vazio, e o que eu quero? Se time for igual vazio, eu quero que ele retorne para mim o grupo. Se não, com uma vírgula aqui, eu quero que ele traga o time. Vou dar um nome aqui de título, colocar uma vírgula e vou executar. Nota que agora eu já tenho uma coluna aqui com o que eu quero exibir lá, então eu não vou mais ter aquele problema. Então eu vou levar isso daqui lá para o Delphi. E vou vir aqui na minha consulta. Vou quebrar a linha aqui para ficar mais fácil de visualizar. E vou adicionar aqui na minha query o que eu adicionei lá. Aqui eu tenho que mudar o quê? Essa aspa simples que eu usei aqui para testar o time, eu vou alterar aqui para aspas duplas, para não ter nenhum problema, porque eu já estou interpolando aqui a minha string com aspas simples. Se eu fosse usar aspas simples aqui, eu teria que pôr 4 aspas simples para ele substituir certo, eu não teria nenhum problema. Mas por enquanto, só isso aqui mesmo. E agora, para eu exibir aqui no meu text, ao invés de passar o grupo, eu passo o título. Executo. Agora, quando eu clicar aqui para ver todas as figurinhas, está exibindo correto. E se eu trazer aqui só as figurinhas que eu não tenho, ele também trouxe da mesma maneira aqui, sem alterar agora o text. E o que eu quero aqui? Qual que é o próximo passo? Eu quero, antes do nome aqui do time, adicionar a bandeira desse time aqui, para o nosso aplicativo ficar com uma aparência melhor ainda aí. Então, o que eu vou fazer? Para eu carregar essas bandeiras aqui, no próprio GitHub aqui, se você baixar o fonte agora, você vai notar que tem uma pastinha dentro do fonte aqui, do nosso projeto WordCut, que é uma pastinha Image. Dentro dessa pastinha tem a bandeira de todos os times aqui que a gente vai ter na Copa e vai ter no nosso app. Então, o que eu quero? Eu preciso adicionar essas imagens lá no meu Delphi. Vou vir aqui, vou fechar. Como que eu vou fazer para adicionar aquelas imagens? Eu vou adicionar um image list aqui para mim adicionar aquelas imagens. No meu container, que é onde eu estou centralizando meus componentes aqui, eu vou adicionar um image list. No image list eu tenho que adicionar agora as figurinhas. Nesse caso aqui, se eu clicar nele, você vai ver que eu já tenho todas as figurinhas aqui adicionadas. Para fazer isso, é só adicionar aqui a figurinha, colocar o nome aqui do time, não vou pôr nenhum aqui. Em seguida aqui, selecionar a imagem que você quer exibir. Como eu já selecionei todas, eu tenho sempre duas imagens aqui, ó, que é a bandeira ou a bandeira aqui dentro de um círculo, você pode escolher qual você quiser, ou pode adicionar outro image list ali para as bandeiras circulares. Eu vou usar no projeto aqui as bandeiras normais, vou cancelar aqui, e o que você vai precisar? Seguindo aqui o que eu vou fazer agora, a gente precisa pelo menos que o nome do time aqui, que a gente usou na bandeira, seja exatamente o nome
que a gente usou aqui na nossa coluna. Então, se tem acento, tem que ter acento, se tem cedilha, tem que ter cedilha, para a gente poder localizar essa imagem utilizando o campo que estiver vindo ali. Então, agora o que eu quero? Vou vir aqui de novo. Já tenho a minha lista aqui de imagens. E vou vir aqui no nosso FMX Helper e vou adicionar um novo helper aqui. Para eu não digitar tudo, que eu já expliquei bastante de como fazer isso, eu vou copiar aqui do meu bloco de notas o que eu quero fazer e vou colar aqui. Então, o que eu quero aqui? Eu vou criar um helper agora para o TImage e vou ter uma procedure nele, Image by Name, que é para eu localizar a imagem aqui pelo nome aqui no na nossa lista. Por isso que eu falei para usar o nome certinho ali da bandeira. E um método construtor aqui, um pouco alterado, para eu já poder passar o nome da bandeira ali e carregar certinho. Então agora eu vou dar um Ctrl Shift C aqui, para ele criar para mim. E o que eu quero? Aqui no meu Create, eu já vou pegar o código aqui também pronto, do meu Create. Vou adicionar aqui. É o mesmo padrão dos outros. Sempre passando a herança aqui, o Create. E depois as propriedades que eu quero. Eu vou setar aqui a propriedade Layout. Image by Name. Nota que aqui no Image by Name, aqui, ó, ele já vai fazer referência na próxima procedure aqui que a gente vai estar criando. Então, quando eu passar aqui como argumento o nome da bandeira, ele já vai se encarregar de pegar ela lá na nossa lista. Então tá, para eu criar aqui a rotina agora de localizar a imagem na lista. Vou copiar um código aqui também, vou jogar aqui. E vou fazer o quê? Primeiro eu tenho que adicionar as units aqui que eu vou precisar no meu FMX Helpers aqui. As units que eu preciso aqui é o Graphics, Image List, o Multi-Rest Bitmap e o System.Types. Vou vir aqui e vou estar adicionando aqui no Uses. Falta uma vírgula aqui no final. E agora eu vou voltar aqui para a nossa rotina de carregar a imagem. Aqui ele está falando que ele não reconhece aqui o meu Image List. Por quê? Eu tenho duas opções para fazer isso aqui. Ou eu venho aqui e adiciono no meu FMX Helpers eu adiciono nele o meu container para ele poder localizar direto do meu container. Ou eu posso vir aqui e criar uma variável aqui no meu projeto, que é o que eu prefiro, aqui antes de Implementation. Vou criar uma variável, vou chamar ela de ImageList e ela vai ser do tipo TImageList. Ok, agora eu não tenho problema aqui para compilar. Aí, no meu ImageList aqui, eu vou tentar localizar a imagem pelo nome. Eu tenho que passar um tsize aqui como argumento para o meu bitmap item by name. E também tem que passar esse item aqui do tipo tCustomBitmap. A gente está passando aqui. Ele vai retornar para a gente a imagem. E por que eu fiz dessa forma? Porque se eu for usar depois esse FMX Helper em outro projeto, eu não fico dependente de ter um data model lá chamado container para eu estar localizando esse image list lá. Então eu teria que todo projeto ter essa estrutura. Dessa maneira não. Se eu não for usar essa rotina de carregar a imagem, eu não preciso nem ter o image list lá no meu projeto. E ele não vai prejudicar em nada aqui. Então o que eu quero? Agora eu venho aqui no meu main, no meu evento aqui, create, eu vou falar o quê? No meu evento create, o image list, nota que ele já vai trazer para mim aqui ó, um image list. Se eu colocar o mouse em cima dele, ele sabe que esse image list é lá da minha unit de helpers. Então o que ela vai receber? Ela vai receber o que tiver lá no meu container.
ponto image list 1. Então ele já vai ter uma cópia da minha lista de imagens aqui para ele trabalhar ali sem nenhum problema. Então agora só me resta carregar essa imagem aqui. Primeiro eu vou ter que adicionar uma margem aqui no meu ttext que estiver exibindo aqui o título. Então eu vou precisar adicionar uma margem porque eu quero adicionar a minha imagem antes. Então eu vou vir aqui, ponto margem, ponto left, e vou dar uma margem aqui de vou testando aqui, de 50, para eu ver a distância que ele vai ficar ali. Vou clicar aqui, ok? Acho que essa distância é o suficiente para eu exibir a bandeira aqui. E agora o que eu quero? Adicionar a bandeira. Vou ter que criar uma variável aqui do tipo, vou chamar ela de ícone, vai ser o ícone da bandeira, vou chamar ela, e ela vai ser um TImage. E agora o que eu quero? O meu ícone, vou vir aqui, posso tanto antes do text aqui quanto depois adicionar ele, então vou adicionar antes aqui. O meu ícone vai ser um TImage.create, ele já tem os dois métodos create aqui, o meu e o original. Aqui eu vou passar o create, vou estar criando onde aqui? No meu retângulo. E vou passar para ele aqui o nome do time que eu quero exibir. Que pode ser tanto o time quanto o título mesmo. É que eu ainda não tenho uma imagem para exibir a página inicial, mas você pode escolher uma ali. Então ele só não vai exibir para os dois primeiros. E agora o que eu quero? Esse ícone aqui, eu quero deixar ele alinhado aqui com position.y igual a 0, para ele começar de lá de cima. E o eixo X aqui, eu também vou começar ele com 0. Não, o eixo X eu vou começar ele com 10 para ele não ficar muito grudado ali à esquerda. Vamos ver se isso aqui já funcionou. Ficou aqui atrás. Vou carregar aqui agora. E aqui, ele não trouxe nada pra gente, então eu devo ter esquecido alguma coisa. Deixa eu ver aqui o meu TImage. Vou adicionar ele aqui no retângulo. Ah, tá. Entendi o que aconteceu aqui. O que acontece? Quando eu estou tentando localizar lá a imagem que está vindo aqui na minha coluna, o texto que está vindo aqui na minha coluna está tudo em letra maiúscula. E lá, ele não está escrito em letra maiúscula no meu image list. Se eu vier aqui no meu container, eu vou ver que eu escrevi normal. Então, só para corrigir isso daqui, eu vou dar um F12 aqui. Vou vir aqui e eu vou mandar ele localizar essa imagem aqui, tudo com letra maiúscula. Então, eu vou vir aqui e vou dar um ponto to upper. Se eu executar agora, opa, ficou um ponto e vírgula no lugar errado aqui. Então agora, se eu exibir, faltando
uma coisa aqui no meu Create. Eu acho que o problema aqui é que eu não passei um tamanho para ele. Então deixa eu passar um tamanho para ele aqui. Eu não defini o tamanho que eu quero do meu ícone. Então eu vou fazer aqui ícone ponto largura aqui, que é o it. Eu vou passar para ele aqui 40, a largura. E eu vou passar também a altura como 50. Se eu executar, agora sim é para trazer as bandeiras já para a gente ali. Pessoal, falha minha aqui, que é o que? Quando eu criei essa rotina aqui, no meu Create, ele já tem por padrão aqui, se eu não passar um alinhamento para ele receber aqui um alinhamento que era o alinhamento ao left. Eu não quero passar para ele esse alinhamento left aqui, por isso que ele não está sendo exibido. Então eu tenho que setar aqui por padrão. Eu posso passar ele aqui por padrão, ou eu posso vir aqui no meu método aqui e alterar aqui para ele, quando eu não passar, ele receber um nome. Vou deixar dessa maneira por enquanto. E agora sim é para exibir a imagem ali pra gente. Clicar no botão. E aí, agora sim a gente já tem a nossa bandeira aqui de cada país. A Suíça não está exibindo, pode ver que está escrito diferente aqui, mas isso aqui eu vou corrigir daqui a pouco. E tudo funcionando aqui, o clique ainda está funcionando. Eu vou alinhar a bandeira mais para cá, mais para direita aqui, para ela ficar alinhada com a primeira figurinha aqui do time. E se a gente clica aqui para exibir só as figurinhas também que a gente não tem, tudo funcionando, bandeiras funcionando.